Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso e ainda tratando a parte de sistemas de medidas, vamos à questão de número 49, que eu deixei no vídeo anterior para você pensar, já para iniciar esse novo vídeo com a questão 49, beleza? Então acompanha, vamos lá. O quadro abaixo representa o horário de funcionamento de uma escola nos períodos matutino, vespertino e noturno. Um professor que leciona nesta escola de segunda a sexta-feira, portanto são 5 dias, nos períodos matutino e noturno, dando todas as aulas do período, trabalha por semana um total de, vamos lá, hora de grifar os principais pontos do enunciado. Ele só trabalha, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, deixa eu só ver aqui. Pronto. Diminuir um pouquinho aqui o marca-texto. Pronto. Matutino e noturno. De segunda a sexta-feira. Então vamos fazer a programação dele para um dia da semana. Um dia. Um dia, pessoal, já que ele trabalha os turnos matutino e noturno, ele tem no primeiro turno de 8 às 12h30, faz a diferença, encontramos 4 horas e 30 minutos. Mais, tá certo? Aqui, ó, rapidinho, ó. 4 horas e 30 minutos, essa é a diferença. Mas, noturno, quando eu faço essa diferença, ele sai de 18h30 até as 22 horas, estamos falando de 3 horas e 30 minutos. Pronto. Rapidinho você desenrola, tá bom? Portanto, ele trabalha por dia 8 horas. 8 horas por dia. Beleza. Como o nosso amigo trabalha durante 5 dias, 5 dias, você pode matar a questão com bastante facilidade, pegando 5 vezes a programação diária. Então, ele trabalha 40 horas por semana. Horas por semana. Item correto, rapidinho a questão, D de dado. Show de bola, beleza? Pronto. Em 5 dias, 40 horas por semana. Fechamos aqui. Questão número 49, vamos andar rápido, já era. Vamos pensar agora na questão número 50, sem perder tempo, hein? Lembrando que eu fiz essa diferença rapidinho, pessoal, porque de 8 para 12 fica fácil, 4 com mais 30 minutos. 18h30, imagine isso aqui 19. De 19 para 22 dá 3, com mais meia hora que eu acrescentei, 3h30. Então você faz rapidinho. 50. Uma torneira do tanque de uma residência que está pingando vaza 300 ml por dia, certo? Considerando um mês de 30 dias, é correto afirmar que, se essa torneira não for consertada, a quantidade total de água desperdiçada ao final desse mês será em litros igual a... Pronto. Muito boa essa questão, muito boa. Agora, basta ter um pouquinho de paciência para conseguir visualizar tudo que ele está propondo. Ó, deixa eu pegar aqui a tabelinha. Opa. Para fazer a transformação. Deixa eu pegar aqui a tabela. Copiar e colar. Jogar para cá. Copiar e colar. Deixa eu jogar... Cadê você, rapaz? Está aqui. Copiar e colar. Aqui. Beleza.
Vamos dar uma olhadinha agora. Opa, aqui, deu certo. Primeiro passo, vamos aos lembretes. Lembretes. Quando você fala em comparação, transformando em litros, você deve lembrar que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, certo? Que não é o caso, porque eu não estou trabalhando com medida de comprimento. Mas como ele já falou em capacidade, é bom sempre estar reforçando e apresentando essa relação, tá bom? Enquanto que 1 metro cúbico são 1000 litros. 1000 litros. Bom? Você não vai precisar nessa questão, porque ele já está dando, ó, a unidade já de capacidade. Mas se ele tivesse dado em unidade de comprimento, aí sim você ia ter que transformar usando essa relação, tá bom? Mas é como eu te falei, já botei como lembrete. Aqui não, ó, aqui é tranquilo. Só precisa fazer a transformaçãozinha no final. Vamos lá. Grifando, vaza 300 ml por dia. O mês com 30 dias. E essa torneira não será consertada. Então, o que significa? Que eu tenho o seguinte. Total de litros. Vamos lá. Vou colocar como desperdício. Depois eu faço transformação para litros. Desperdício vai ser igual a 300 mililitros vezes 30, número de dias que eu tenho no mês. Observe nesse caso, pessoal, que nós estamos falando de um mês com 30 dias e ele deixa lá em cima já bem definido. Multiplicando 3 vezes 3, 9, ganha mais 3 zeros. Então, 1, 2, 3. 9.000 mililitros, na verdade, são 9 litros. Então, no final de um mês, você tem um desperdício de 9 litros. Pronto. C de casa. 9 litros. Ok? Agora, eu coloquei a tabela de transformação. Se você tiver alguma dificuldade, capacidade, nós estamos falando em mililitros e estamos transformando em litros. Nesse caso, eu tenho que pular uma vez, divide por 10, mais uma vez, dividindo por 10, e mais uma vez, dividindo por 10. 10, 10, 10. São 3 zeros, joga para cá, 1, 2, 3, para exatamente no 9, resposta C de casa. Observe que o item A, o item B e o item C está à sua espera de algum equívoco, algum erro, a ponto de você marcar o item por conta da transformação de forma equivocada, beleza? E esse lembrete eu vou usar sim quando eu tiver unidade de comprimento, querendo comparar com unidade de capacidade. Questão de número 51. C de casa já foi. Estou tentando andar rápido. As questões simples, vamos andar rápido. Diz assim. Olha só. Um atleta corre em uma esteira na academia de ginástica a uma velocidade de 2 metros por segundo. Nessas condições, correr 20 minutos nessa esteira equivale a correr um percurso de... Ora, pessoal, mais uma questão simples, rápida. São 2 metros por segundo, 20 minutos. Então, o que você vai fazer? Descobrir direto a distância do nosso amigo, a distância percorrida. Depois eu transformo em quilômetros. Vamos logo trabalhar em metros. Se eu tenho 2 metros por segundo, 1 minuto são 60 segundos.
Como são 20, multiplica também por 20. Ixi, Maria, foi rápido demais? Vamos lá. 2 vezes 6, 12, vezes 2, 24. Então, 24 com mais 2 zeros, 2.400 metros, que na realidade 2,4 quilômetros. Galera que vai fazer o concurso, ó, Fundação Carlos Chagas, uma questão como essa você não pode nem pensar em perder. Então, 2,4, o item A. Muito bom, muito bom, muito bom. 2 vezes 60 vezes 20. Multiplicando, chegamos no item A. Deixa eu só explicar cada número que você está vendo aqui em cima. Ó. São 2 metros por segundo. Então, eu boto 2 vezes 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, quando eu pego esse 2 e multiplico por 60, dá 120. O que significa 120? Que eu tenho 120 por minuto. 120 metros por minuto. Vezes 20 minutos que eu tenho no total. Então, 2.400 metros. Que transformando, eu sei que eu fiz direto, mas eu vou aproveitar essa tabelinha aqui. Ó, eu transformei de metros para quilômetros. O raciocínio que eu usei agora há pouco tá aqui, ó. Divide por 10, divide por 10 e para chegar onde eu quero, divide por 10. São 3 zeros. Pronto. Então, foi o que eu fiz, ó. 1, 2, 3. Para. A vírgula sempre começa lá no final e termina entre o 2 e o 4. Resposta, o item A. Beleza, beleza, beleza. Questão de número 52. Vamos que vamos. As 2 caixas de água que abastecem um edifício comportam cada uma um volume de 5 metros cúbicos. Olha só, rapaz, excelente. Essa questão eu vou usar exatamente aquele lembrete que eu passei para você agora há pouco. Eu vou usar porque ele está trabalhando o quê? Com unidade de comprimento e quer relacionar em litros, volume, de capacidade. Então vamos lá. Supondo que essas caixas estejam totalmente vazias, para enchê-las completamente, serão necessários quantos litros? Vamos descobrir agora. Ó, são 2 caixas, certo? O volume da caixa, 5 metros cúbicos. Então, vamos organizar. Primeiro, 2 caixas. Aqui, ó, 2 caixas. Temos um volume total de 10 metros cúbicos, ok? Lembrando que 1 metro cúbico representa uma capacidade para 1.000 litros. Foi o lembrete que eu coloquei na questão anterior. Certo? Daí a conclusão. Mais uma da Fundação Carlos Chagas, ó, que o camarada vai correr pro abraço. 1 metro cúbico eu substituo por 1.000 litros. Então, 10 vezes 1.000. Encontramos, então, 10.000 litros como capacidade total. Pronto. D de dado. 10.000 litros. Lembrando que são 2 caixas, por isso que eu peguei 5 e multipliquei por 2, tá? São 2 caixas, 10 metros cúbicos no total. Chegamos ao resultado usando essa relaçãozinha aqui que eu falei para vocês. Vamos à questão de número 53. Estou tentando andar rápido, exatamente por quê?
porque são questões mais simples. Eu entrei agora na bateria, pessoal, Fundação Carlos Chagas. Então, esse bloco de questões da Fundação Carlos Chagas são questões simples, questões rápidas. Então, como você já está bem à vontade, já estou ganhando tempo, resolve, passa para a próxima questão. Questão número 53, que já é mais interessante. A 53 tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Vamos ler o enunciado primeiro. A tabela abaixo representa o consumo médio mensal de aparelhos elétricos utilizados em uma residência. Aí ele começa. O aparelho de som, computador, TV de 29 polegadas em cores. Potência média em watts, 80 watts, 180 watts no caso do computador e 110 no caso da TV. Média de utilização mensal em horas, 60 do aparelho de som, 90 do computador e 150 da TV. Beleza. Dá uma olhadinha agora aqui. Para calcular o custo mensal de um equipamento, usa-se o seguinte cálculo. Então, observe que ele já está explicando como é feito o cálculo. Multiplica-se a potência em watts pelo número de horas utilizadas no mês e divide-se por 1000 para se obter o consumo médio mensal em kWh. Beleza. Para se obter o valor em reais, multiplica-se o valor do consumo médio, pelo valor da tarifa cobrada, que nesse caso da tarifa, o valor é de 38 centavos. Ok? O valor total da despesa para quem utilizou apenas os aparelhos relacionados durante o mês é... Pronto. Vamos descobrir exatamente agora. Um conselho. Você já sabe como é que é feito o cálculo do consumo médio. Você pega a potência vezes a quantidade de horas que você tem de consumo mensal. Com esse resultado, você divide por 1000. Aí você acha o consumo médio em kWh, certo? A questão explica todo esse processo. Esse resultado é que deve ser multiplicado por 38. Aí você liquida e fecha a questão. Bem, como eu tenho uma tabela na questão, é interessante usar de repente a tabela como uma ferramenta, pessoal, para não ter que escrever muito, para não ficar aquela coisa tão desorganizada. Então, por exemplo, vamos anotar aqui. O consumo médio mensal, vou chamar assim, ó. Consumo médio mensal, CMM, tá bom? Para representar o consumo médio mensal, que está sendo calculado em kWh. Beleza. Então, o consumo médio mensal, você pega a potência vezes o consumo mensal em horas, beleza? Então, daqui a potência e o consumo mensal. E multiplica, eu estou nessa partezinha aqui, ó. Multiplica-se a potência pelo número de horas. Então, vamos lá. Primeiro passo. Potência vezes número de horas. Então, multiplicando 80 vezes 60. 180 vezes 90. E 110 vezes 150. Pronto. Vou colocar o resultado aqui ao lado, tá? Cada caso. Vamos fazer juntos. 8 vezes 6, 48, com mais 2 zeros. Ok? Beleza. 18 vezes 9. Você vai pegar 18 vezes 9 só, depois você põe o zero. Dá 162, com mais 2 zeros. Um zero daqui do 180 com um zero do 90. E eu multipliquei, ó. 9 vezes 8, 72. Fica 2, vai 7. Aí 9 vezes 1 dá 9. Com 7, 16. Bateu. Beleza. E 11 vezes 15 dá 165 com mais 2 zeros. Então, 16.500. Combinado? Pronto. 16.500, 16.200 e 4.800. Quando eu termino de montar esse cenário,
eu preciso somar isso aqui. Somar. Aí esse resultado, vamos somar 0, 0 de novo. Aí agora 8 com 2, 10, com 5, 15, vai 1. 5 com 6, 11, com mais 6, 17, vai 1, 3. Então, 37.500. Que não é ainda o consumo médio mensal. Por quê? Porque você deve pegar esse resultado, 37.500, e dividir por 1.000. Todo esse processo é feito usando como comando o próprio enunciado. Você não precisou fazer nada. O enunciado já foi fornecendo isso aí para você. Certo? Então pronto, 37.500. E aqui, ó, depois você deve dividir por 1.000. Posso ganhar aqui na hora de simplificar. 2 zeros, 2 zeros. E encontramos 37,5 kWh. Pronto. Esse é o consumo médio mensal. Esse aí. Que ainda não representa o valor da conta do nosso amigo. Para não ficar tão apertadinho, vou botar do outro lado. Temos vamos lá. Agora, o valor total. Para finalizar, ele também ensina como calcular o valor total, não é verdade? Olha só. O valor total, 38 centavos. Cadê? Aí, ó. Para se obter o valor em reais, multiplique-se o valor do consumo médio em kWh, que eu já calculei, pela tarifa cobrada, 38 centavos. Então, o cálculo chato agora é pegar o consumo, que foi de 37,5. Então, 37,5 pelo valor da tarifa, que é de 38 centavos. Pronto. Está aqui o nosso resultado. Do mesmo jeitinho que a questão passa o comando. Para se obter o valor, consumo médio, 37,5 kWh, pelo valor da tarifa, 38 centavos. Ao multiplicar 37,5 vezes 38, encontramos R$ 14,25. Então, esse é o consumo, aliás, o valor pago pelo cliente que acabou consumindo 37,5 kWh. A parte chata realmente era essa multiplicação, que, se você teve alguma dificuldade, ó, eu já acabei esse vídeo, tá? Eu vou agora só multiplicar. Quem tiver dificuldade, acompanha o restinho do vídeo, que é a multiplicação. Quem já conseguiu desenrolar direitinho, pode passar para o próximo vídeo. Eu não vou começar nenhuma questão ainda nesse vídeo, tá bom? Vou só multiplicar. Já cheguei ao resultado. B de bola. Vamos lá, a multiplicação. 37,5 vezes 0,38. Quando eu olho para a multiplicação, eu esqueço a vírgula. Então, eu posso imaginar isso aqui como 375 vezes o número 38. Esquece a vírgula, esquece. Não tem mais vírgula na jogada. Tira. Aí você vai começar. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 56, com 4, 60. Vai 6. 8 vezes 3, 24, dá 30. Pronto. Então, 375 vezes 8, já encontrei 3.000. Agora apaga essa partezinha aqui de cima e vamos começar o processo com 3.
3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22, vai 2. 3 vezes 3, 9, com mais 2, 11. Então, pronto. Passa a régua, somando agora. 0, 5, 2, 4 e 1. Se você observar, na estrutura original eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Tá vendo aqui, ó? São 3 casas depois da vírgula. Então, a mesma coisa. 3 casas depois da vírgula. Então, fica R$14,25. Resposta B de bola. Deu certo? Fechamos mais um vídeo, fechamos mais uma questão. Já estou agora só me organizando, já com o material preparado para começar no próximo vídeo a questão de número 54. Mais uma da Fundação Carlos Chagas, beleza? Forte abraço, até daqui a pouquinho. Até mais.